Voltamos com o nosso segundo bloco do Justiça às Claras, aqui da BH News, hoje com o tabelião substituto, Dr. Marcelo Ferraz. Dr. Marcelo, nós estávamos conversando no final do primeiro bloco e a gente sabe que o cartório anda dando uma ajuda muito grande ao judiciário. Assim espero. Como é que o senhor tem visto isso? O judiciário, entre aspas, o senhor sente que está, aspas, satisfeito, fecha aspas, com essa mãozinha ou mãozona que vocês andam dando aí para eles? Eu acredito que sim. Eu vejo essa resposta positiva aí de que eles têm participado muito através da nossa Corregedoria de Justiça. Ah, é? É, corregedoria muito atuante, sempre atenta a todas essas novidades que as legislações federais permitem e imediatamente a essas possibilidades eles editam os provimentos para que possam ser atacados pontos controversos, né? Criar uma singularidade de prática para um cartório não achar de um jeito, o outro cartório achar de outro. Então, é nesse retorno que a gente tem da Corregedoria de Justiça, sempre atuante e parceira da gente, que eu vejo como eles estão satisfeitos. Por exemplo, o uso capião. O uso capião também foi transferido ao cartório e existe agora, então, essa modalidade do uso capião extrajudicial. De bate-pronto, a Corregedoria de Justiça se manifestou, fez um provimento, né, auxiliando, criando mecanismos, né, e sanando dúvidas de como fazer, como proceder, que documentação exigir, quais os limites da atuação do cartório. O uso capião eu vou entrar depois num bloco específico, provavelmente o próximo bloco, porque esse é um tema de extrema relevância. Mas me conta uma coisa antes. O que você acha que vai acontecer? Quais são as tendências para o futuro agora? Que é uma situação irreversível, me parece claro que os cartórios aí vão estar dando esse apoio e suporte extrajudicial com força judicial para o Poder Judiciário de uma forma, tirando esse tanto de palavra judicial. Mas para o futuro, o que o senhor está vendo? Aumento de competência. Eu posso citar um exemplo que já está sendo discutido em São Paulo, que seria a possibilidade de ser feito um inventário com o testamento. Ah, sim. Porque hoje nós temos a vedação de fazer um inventário se existir um testamento do falecido. Certo. A tendência é que seja ampliado o poder do extrajudicial para que ele cumpra aquele testamento, né, e resolva também a situação de um inventário de um falecido que deixou o testamento. Quer dizer, é uma gama maior de pessoas que vão poder usar o extrajudicial. Outra coisa também muito relevante e que já está sendo objeto de estudo, análise e já está bem encaminhado, a conciliação. Igual juízo arbitral, a conciliação, esses juízos de demandas... Eu entrar nesse assunto, se o cartório ainda não era um mediador. Exatamente, fazer essas mediações, todas essas atividades estão sendo deslocadas para o âmbito do extrajudicial. O que seria excelente, né? Porque aí desafogaria a mediação ali, no meu modo de ver. Sim, sem dúvida, porque a gente não pode deixar de falar que o cartório, esses que prestam serviço, são prestadores de serviço com intuito de lucro. Então, sim, esse intuito do lucro traz também o compromisso de um bom serviço. Claro. Porque se você não se sentir bem atendido em determinado ofício, você vai atravessar a rua e vai procurar outro ofício que te preste o serviço que você queira. E essa função de mediador, eu me lembro bem assim de casos antigos dos pais, avós, nas cidades do interior, onde não tinha fórum, onde quem resolvia essas questões, normalmente de conflito, era o tabelião, não era? Era. Isso ainda é muito comum. A gente ainda recebe, por uso e costume, essa atribuição. Isso é muito bacana. Então, a gente percebe que, às vezes, as partes, o advogado de um e de outro, todo mundo fica com um pé atrás, porque é óbvio, aquele advogado está contratado para cuidar dos interesses do cliente dele. Então, às vezes, a participação do tabelionato, da figura do tabelião, isento, sem torcida para um ou para outro. Sem tendência de juiz para lá ou para cá? Para cá, ela traz um conforto muito grande para as partes.
Então, aquele esclarecimento que é prestado pelo advogado, talvez por ele ser da outra parte, né, ele não tem o condão de conciliar como uma opinião do cartorário, que para o cartorário não interessa a vitória de um e para o outro. Ele, na verdade, ele quer a conciliação para ele poder ter o ato dele de fazer. E justamente por causa disso, eu acho que tira um pouco da pressão de você, daquela tensão que a parte existe quando ela comparece ao fórum, por exemplo, que ela chega travada, às vezes trava até o advogado, e lá no cartório, normalmente o tabelião, às vezes é até um conhecido da família ou dos próprios advogados, etc. Deixa eu te perguntar uma coisa, ato notarial. O que é o ato notarial? Vocês dá uma explicação e um exemplo de ato notarial comum que vocês fazem lá. Olha, eu posso te dar um exemplo de uma ata notarial. Melhor, que é um dos atos notariais que a gente faz e também está muito, vamos falar, na moda. O meu objetivo é a ata notarial. A ata notarial, ela é um documento que pode ser feito pelo tabelionato de notas, que consiste em narrativa daquilo que o escrevente ou o tabelião conseguir perceber pelos sentidos. Então, vou te dar o exemplo de... agora com essa situação do país aí, em que muitas construtoras não conseguiram entregar os imóveis, Sim. Eu fui muito requisitado para fazer atas notariais de constatação do estado em que se encontravam os imóveis, né? Porque para que a pessoa parasse de pagar, ele teria que mostrar em juízo, obviamente, claro, que aonde ele já estava com o pagamento não estava equiparado aonde a obra já estava. E num exemplo mais popular assim, eu posso ir na sua casa para sentir cheiro de vazamento de gás. Então, se eu for lá e perceber que tem o vazamento de gás, pelo olfato, eu posso narrar em ata. E-mails, mensagens, injúrias, calúnias, difamações, através de publicações na internet, também são percebíveis por ata. A gente faz a narrativa, constata aquilo. E aquilo tem a fé pública do tabelião e faz uma prova muito robusta contra ou a favor da pessoa. Esse tema é muito importante, é uma coisa que com certeza ainda não está sendo muito utilizado, mas com o novo CPC e agora e com essa desburocratização do processo, que já foi até objeto de um debate aqui específico por um outro entrevistado, ele com certeza vai ter daqui para frente um uso cada vez maior. Nós vamos parar esse segundo bloco e fazer um pequeno intervalo, porque no próximo bloco eu quero que o senhor fale um pouquinho do uso capião. Esse é um tema que é muito interessante, e deixar umas mensagens aí para os nossos telespectadores. É um pequeno intervalo, já voltamos.